Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que alegria hoje poder estar aqui e rezar com você mais uma vez. E é um momento lindo, é um momento maravilhoso que a gente se encontra para rezar e partilhar a nossa vida e colocar a nossa vida diante de Deus. Só temos que agradecer, louvar a Deus, pedir que Deus olhe por nós em todos os momentos da nossa vida e o Senhor vai transformando a nossa vida e o Senhor vai agindo e o Senhor vai conduzindo cada momento que a gente está vivenciando. Deus seja louvado e Deus vá também tocando o teu coração, a tua mente, tua alma, esta semana que estamos iniciando. Com a graça de Deus, você tem a graça de acordar mais um dia. Com a graça de Deus, os seus olhos abertos estão e você, se já não está no teu ambiente de trabalho, mas está se preparando para isso, está fazendo tantas coisas, quem sabe olhando as crianças, quem sabe fazendo isso, quem sabe fazendo aquilo. E com certeza, o Senhor, hoje, na nossa vida, Ele vem em nosso auxílio. Sim, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai colocar a mão sobre você. O Senhor vai fazer com que esse dia não seja só mais um dia. E Ele não será. E Ele não será só mais um dia. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai resolver coisas, a gente vai planejar tantas outras coisas. Vamos encontrar pessoas, vamos estar com nossa família e, enfim, a gente vai estar em tantos ambientes. Então, que a gente possa, dar esse passo sempre na presença do Senhor, não tendo medo, não receando, não colocando bobagem na nossa cabeça, não pensando besteira, muito pelo contrário, a gente vai dar esse passo. E com certeza, essa semana muito abençoada ela será. Então que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E vamos dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que o nosso dia seja ainda mais abençoado, eu quero te convidar a pedir a luz e o dom do Espírito Santo. Quero pedir que o Senhor venha em teu auxílio, que o Senhor te ajude cada vez mais, que o Senhor abra todos os teus caminhos. E vamos juntos então rezar assim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E esta força, esse dom, esse olhar do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nos faz muito bem. Sabe por quê? Hoje nós celebramos Santo Agostinho. Olha só que história linda. Hoje nós celebramos Santo Agostinho e Santo Agostinho, ele é um santo muito querido por nós. A história de Santo Agostinho é uma história muito forte. A história de Santo Agostinho, quem sabe, é um pouco da história de cada um de nós. É quando a gente sente esta presença, quando a gente perde esta presença de Deus, mesmo quando a gente se sente incapaz de fazer isso ou de fazer aquilo. Santo Agostinho
Teve um momento que ele se perdeu na vida, mas Deus nunca perdeu ele de vista. Teve um momento que Santo Agostinho, né, se deixou levar por tantas ilusões deste mundo, mas Deus não permitiu que as ilusões deste mundo levassem Santo Agostinho. Teve um momento que Santo Agostinho ficou sem sentido, sem saber para onde ir, o que fazer. E Deus sempre ali mostrando uma luz para ele, mostrando um caminho. Teve um momento em que as pessoas passaram a não mais acreditar em Santo Agostinho. Teve um momento em que as pessoas começaram a desdenhar de Santo Agostinho. Teve um momento em que as pessoas começaram a apontar a mão para Santo Agostinho. Mas Deus não fez isso. Deus não desdenhou de Santo Agostinho. Deus não apontou o dedo. Deus não criticou. Deus não humilhou. Muito pelo contrário. Deus estendeu os braços. Deus amou. E Deus mostrou o gosto do seu amor. Deus mostrou o gosto de uma vida boa, realizada. Deus mostrou para Santo Agostinho que ele podia ser algo a mais e que ele podia dar certo. E é justamente nesse momento que Santo Agostinho se converte. É nesse momento que Santo Agostinho, inclusive, diz assim: tarde te amei, mas não vou mais perder tempo. Daqui em diante, minha vida será diferente. Vai ter um brilho a mais, vai ser muito diferente. Então, não sei o momento que você está passando da tua vida, tá? Não sei o momento que você está passando da tua vida. Mas, assim como Santo Agostinho, a gente também pode deixar o Senhor tocar nosso coração, nos ajudar, fazer novas tantas coisas, mudar tantas outras. E é assim, né? E é assim que a gente vai viver cada dia, sem medo, sem receio. É por isso que eu quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 23. E esse Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele vai trazer uma série de ai de vós, fariseus, ai de vós, mestres, doutores da lei. Esse Evangelho de hoje, ele vai trazer uma série de advertências para nós, porque não dá para viver uma vida hipócrita, cheia de hipocrisia. Não dá para viver uma vida de um faz de conta. A gente precisa abraçar a nossa vida. Escute esse Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais? O ouro do templo, que santifica o ouro? O que vale mais? O ouro ou o templo,
que santifica o ouro. Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono e também por aquele que está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao começar esta segunda-feira, ao começar esta semana, esta palavra de Deus, ela é forte, ela é inquietante, nos incomoda e nos questiona. Porque Jesus vem com uma série de ai de vós, sabe? E aí a gente começa a se perguntar, por que Jesus está falando isso? E aí a gente precisa entrar no contexto do evangelho de hoje. Aliás, a gente precisa entrar no contexto da missão de Jesus. A missão de Jesus na tua vida é trazer para você glória. A missão de Jesus na tua vida é trazer a realização. A missão de Jesus na tua vida é te trazer vida plena. A missão de Jesus na tua vida é te trazer aquela felicidade, alegria que o mundo não nos dá. A missão de Jesus é nos mostrar o rosto do Pai, que nos quer bem, feliz e assim por diante. Agora, a gente vai olhar para uma coisa muito bonita, para uma coisa muito especial. Muitas vezes a gente acaba se iludindo. Muitas vezes a gente acaba se iludindo. E aí a gente tem hoje o exemplo de um jovem que viveu uma vida, um bom tempo da sua vida iludida, Santo Agostinho. E ao viver, né, nesta vida iludida, a gente vai entender que ele acabou se perdendo e foi muito infeliz. Então, quando Jesus ele pega no pé de fariseus, doutores e mestres da lei e os chama de hipócrita, porque o que é uma pessoa hipócrita? Hipócrita vem de hipocrisia. É fazer de conta que a gente vive aquilo, mas não vive nada daquilo. É fazer com que os outros persigam uma meta, mas a gente nem sequer olha para esta meta. É colocar sobre os ombros do outro um compromisso, mas a gente não ajuda a realizar este compromisso. É exigir dos outros algumas coisas que humanamente talvez são impossíveis de conseguir. Isso é ser hipócrita, isso é viver uma vida de hipocrisia, isso é viver uma vida que não vai levar a lugar nenhum, né? E aí a gente entende uma coisa tão bela, e aí a gente entende uma coisa tão bonita. A gente precisa levar as pessoas para o céu. Hoje, a pergunta que a gente pode fazer é esta: o que eu tenho feito para entrar no céu? O que eu tenho feito para entrar no céu? Hoje, a pergunta que eu faço realmente é essa: o que eu tenho feito para entrar no céu? Tenho dado um passo? Tenho feito o bem para o próximo? Ou eu faço de conta? Hoje, a pergunta que a gente vai se fazer, porque eu acredito que se você está aqui, é porque você é uma pessoa de fé.
Se você está aqui rezando este momento, acompanhando esse momento, é porque você é uma pessoa de fé. O que nós temos feito para entrar no céu? Não basta dizer Senhor, Senhor. O que a gente tem feito para entrar no céu? O que a gente tem feito para levar os outros para o céu? Porque em vários momentos Jesus vai dizer assim: vocês estão valorizando mais isso do que o essencial. E na época de Jesus, se desvirtuou tanto a religião, na época de Jesus se desvirtuou tanto Deus, que inclusive dizia assim, que Deus castiga, que Deus mata, que isso é Deus colocando a mão, que esse sofrimento é Deus na tua vida. Na época de Jesus se desvirtuou tanto Deus. Na época de Jesus se desvirtuou tanto o amor ao próximo. Na época de Jesus se desvirtuou tanto a fé, que Jesus precisou agir de uma forma muito forte. A religião, a oração, a fé, ela nos leva até Deus. Toda vez que você reza, toda vez que você entra numa igreja, toda vez que você dobra o seu joelho, é para você elevar-se e não diminuir. Toda vez que você entra numa igreja, que você participa de uma celebração, de um momento com Deus, é para você vencer aquilo que está te derrubando. Toda vez que você vai numa igreja, é para você colocar Deus muito forte no teu coração. Olha só, presta atenção. Colocar Deus muito forte no teu coração e você superar a fase que você está passando. E você vai superar, mas você vai superar com Jesus no coração. Toda vez que você entra numa igreja, não é para você voltar para casa mais culpado, com o coração pesado e assim por diante. Pode até voltar para casa, talvez assim, se questionando, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo comigo? Você pode voltar para casa, talvez assim, aqui em casa a gente precisa fazer isso. De hoje em diante a gente vai fazer isso. De hoje em diante a gente vai agir assim. Isso é legal, isso é bonito, isso é transformação, isso é conservação. Mas o que é que estava acontecendo na época de Jesus? Aqueles que estavam à frente, né? Publicanos, fariseus, mestres, doutores da lei, acabavam colocando um fardo tão grande nas costas das pessoas que elas se sentiam culpadas. Eram 613 leis. 613 leis do que você podia fazer e do que você não podia fazer. E quando uma pessoa caía, quando uma pessoa se machucava, quando uma pessoa talvez tropeçava na vida, ela era considerada a pior de todas as pessoas. Ela era excluída. Teve algumas situações que até publicamente mortas eram. E aí chega Jesus. Chega Jesus e vai resumir, né? E vai resumir esse caminhão de leis em duas leis principais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E este primeiro mandamento lembra que sem Deus, sem uma vida com Deus, você não é nada. Sem uma vida com Deus, você não é nada. Você não é nada. Sem Deus, né? Veja, sem Deus te acompanhando, sem colocar Deus na tua vida, você não é nada. As coisas, elas serão muito complicadas. Então, quando Jesus diz,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí vem, né? Aí vem a consequência disso. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a ligação com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje mostra um grupo de pessoas se aproveitando da boa vontade dos outros. O Evangelho de hoje mostra um grupo de pessoas se aproveitando da fé simples de pessoas simples. E o Evangelho de hoje mostra um grupo de pessoas se aproveitando da pouca cultura de outras pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, se formar, se capacitar. Aí o Evangelho de hoje mostra Jesus cobrando, né? Cobrando um grupo de pessoas e dizendo: ai de vós. Esse ai de vós é muito dolorido, porque essas pessoas que estão fazendo isso, elas enfrentarão uma justiça que não é a justiça terrena, porque a justiça terrena é muito falha, não é justiça. Enfrentarão a justiça divina. Ai de vós que exploram, ai de vós que oprimem, ai de vós que enganam, ai de vós que fazem pouco caso da vida de quem precisa, ai de vós que criam leis, mandamentos, só para botar fardo nos ombros dos outros. Ai de vós que mostram um caminho torto, errado e assim por diante. E veja, né? Esse é o recado de Jesus. E é um recado de Jesus, inclusive, para nós, para o dia de hoje. Para a gente pensar, o que eu estou fazendo para possuir o céu? Talvez você vai dizer: ah, padre, eu leio, eu acompanho esse momento de oração, eu vou na missa, eu comungo, eu rezo o meu terço. Mas realmente isso é o suficiente para você ir para o céu? Veja o que eu estou fazendo para ir para o céu. Porque além de rezar, a oração ela traz uma consequência. Quando a gente reza, a gente procura fazer o melhor a quem está perto de nós. Quando a gente reza, a gente quer o bem para quem está próximo de nós. Então que se a gente quer possuir o céu, vamos procurar realmente viver o que Jesus nos pediu. Vamos levar outras pessoas para o céu. Vamos parar, quem sabe, de colocar um fardo, um peso na vida de quem talvez está passando por uma dificuldade, algo parecido assim. Sabe? Vamos dar esse passo tão belo e tão bonito. Vamos procurar fazer o bem. Vamos procurar suavizar a cruz de alguém. Vamos procurar, talvez hoje, acompanhar alguém com um bom conselho. Quem sabe hoje a gente pode fazer uma coisa tão diferente, mas menos atrapalhar quem quer ir para o céu. Menos colocar um fardo nas costas de quem não merece. Pensemos. Esse é o recado do Evangelho de hoje. E agora, então, a gente vai pedir a bênção, né? Para finalizar este momento, para finalizar nosso momento de partilha da Palavra de Deus. E vamos, então, dizer assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar,
sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e uma abençoada semana.